assim que a gente não consegue explicar. Eu comecei a sentir muita angústia, quase me afogava, sabe? Sufocava. Um sentimento de impotência, de incapacidade. Parece que não existe ninguém mais, existe só você. Onde que está a depressão? Na alma. É uma dor difícil de entender. Muitas vezes a gente demora para perceber, para aceitar. E em todo o mundo, os casos de depressão estão aumentando, principalmente nas grandes cidades. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm a doença. Este ano, a Organização Mundial de Saúde Está mais vulnerável, porque cada vez mais adolescentes, idosos e até crianças estão ficando deprimidos. Como reconhecer os sinais, as novidades nos tratamentos e os depoimentos de quem está passando e passou por isso. Porque qualquer um pode ter depressão. Muitos hoje têm depressão. E ninguém precisa sofrer. E ninguém precisa sofrer sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinho. O Bem-Estar de hoje está aqui para te ajudar, para ajudar todo mundo que está com depressão. Para isso, estão conosco o psiquiatra Dr. Taki Cordaz e também a psicóloga a doutora Karina Fukumitsu. Você tem dúvidas? Está passando por uma depressão? Tem alguém na sua família que está enfrentando esse problema? Então escreve pra gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Quem já mandou mensagem foi a Rosilene. Vamos ver o que ela quer saber. Olha lá, como fazer a pessoa perceber que tem depressão? Pois é, Rosilene, 11 milhões de brasileiros têm depressão. Como ela surge? Quais são os sintomas? Como a depressão pode ser diagnosticada? Quem vai mostrar pra gente é a Michele Loreto, numa série que começa hoje aqui no Bem-Estar. Depressão. Precisamos falar sobre isso. Eu senti uma pressão muito forte em cima de mim. Ao mesmo tempo, eu tinha que ser forte, porque era eu e eu era o alicerce da casa e eu tinha que ser forte. A depressão da Jaqueline se manifestou depois que o marido perdeu o emprego. Minha vida não anda, minha vida não caminha, tá tudo desmoronando, ele perdeu o emprego, eu fiquei doente, minha condição financeira ficou muito ruim, eu não consegui enxergar o lado bom das coisas. Eu não parava de trabalhar. Eu emendava uma na outra, tinha dias que eram 12 horas, tinha dias que eram 14 horas. Por que você acha que você fazia isso? Pra mascarar minha tristeza. Estar triste faz parte da nossa vida. Ninguém vai passar isento de momentos mais difíceis, mas a depressão é muito mais do que tristeza. Quem está deprimido tem toda a sua vida comprometida. Quando esta sensação e esse sentimento, ele perdura, permanecendo na sua vida por longos períodos, tirando então de você a perspectiva de você reagir de uma forma adequada para combater esse processo básico crônico. A chave desse processo está aqui, no DNA. A depressão tem uma base genética. você não vai ter o gene da depressão, você vai ter vários genes operando entre si. Situações de estresse ou acontecimentos traumáticos podem modificar os genes e abrir a porta para a doença. As pessoas expostas aos mesmos eventos estressantes na vida, algumas desenvolvem depressão e outras não. Existem desencadeantes familiares, pessoais, ambientais? O mais comum é o estresse crônico, insatisfação no trabalho, na família, não perceber as dificuldades que está tendo no dia a dia, a falta de dinheiro, isso leva à diminuição de serotonina. A serotonina é um dos neurotransmissores essenciais na comunicação entre os neurônios e que ajuda a produzir sensações de bem-estar. E o cérebro é como uma grande rede em que tudo está conectado. Quando falta serotonina, toda a transmissão de impulsos elétricos fica prejudicada. E com o tempo começam a aparecer reações em cadeia. O humor vai para baixo. Interfere no sono, interfere na alimentação, no sexo, interfere na sua capacidade de produção. Eu acabei desacreditando de tudo
Desacreditei de mim como mãe, de mim como esposa, de mim como profissional. Cuidar da minha filha já não tinha mais sentido, cuidar das coisas do meu marido não tinha. Em uma das minhas crises, eu fiquei trancada dentro do quarto, sem abrir a janela. E aí ela falou, mamãe, levanta daí. Ela abriu a janela e falou, olha o dia lindo que tá lá fora. Eu não via cor na vida, eu passava num lugar e eu via tudo escuro. Esse lugar escuro o Matheus também frequentou. E tudo começou com as crises de ansiedade. A boca começa a ficar seca, você fica com algumas partes do corpo formigando, e aí você chora sem motivo. A depressão se instalou num período de muitas preocupações, estudo, trabalho e a chegada inesperada do filho, o Pedro, que agora está com 1 ano. Foi acumulando responsabilidades, muitas inclusive, e aí foi que começou a piorar. Comecei a perder vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Ele passou um período que eu olhava no olho dele, o olho dele era vazio. Você olhar para a pessoa e não ter brilho no olhar, não ter nada no olhar dele, assim. Sempre procurei também ficar no trabalho, porque para mim era melhor estar em volta das pessoas do que estar sozinho em casa. A empresa onde ele trabalha descobriu responsabilidade com o trabalho, com as contas para serem pagas. A pressão da modernidade, não é, para um desempenho bom. E aí a gente foi investigar e percebeu que dentro dos departamentos também a gente estava com o pessoal mais fechado, mais isolado. Então começaram a acontecer as faltas e o baixo desempenho. A solução encontrada foi a terapia, oferecida aos trabalhadores dentro da empresa. A gente quer trabalhar os conflitos a longo prazo, não só o lado profissional, carreira, não só o lado familiar, é um conjunto. Então a gente quer cuidar. 5 a 4 faltas por mês. A gente pode dizer que você voltou a ter prazer em trabalhar? Sim, com toda certeza. Matheus também faz tratamento com psiquiatra e toma antidepressivos, assim como a Jaqueline, que enfrentou uma dificuldade muito comum para quem tem depressão, o preconceito. Ninguém entendia, nem eu mesma entendia. O que você pensou no começo, então? Frescura, é o que todo mundo pensa, né? E aí eu procurei me orientar. E o apoio do marido? O que foi nesse momento? Tudo, porque ele foi o meu ombro direito, meu ombro esquerdo, ele foi tudo. É essencial, assim, para ela saber que mesmo sem uma palavra, você tá ali, disposto a ajudar, mesmo sem saber o que tá acontecendo lá dentro, assim, no interior dela. É melhor, às vezes, do que aquela palavra de sai dessa, você não precisa disso. Quero poder voltar a sorrir de verdade, poder olhar para frente, olhar para as pessoas e falar que eu venci. Para o Matheus, hoje é o sorriso do Pedro que dá vontade de seguir em frente. Me sinto mais animado, mais feliz e é muito bom estar se sentindo assim de novo. Vamos dizer assim, estar se sentindo vivo tanto por fora, tanto por dentro de novo. Quero que ele seja um homem feliz, vitorioso, que ele viva a vida dele. E rindo com aquelas covinhas dele lá no rosto. Muita gente, né, doutor Tac, está querendo sair da depressão e chegar nesse estágio que a gente viu aí que algumas pessoas já conseguiram chegar. E muita gente está tentando descobrir se está deprimido. Quanto tempo a pessoa precisa estar assim, com uma tristeza absolutamente profunda para saber que ela está deprimida? Bom, primeiro a gente precisa entender que depressão não é tristeza. A maior parte das pessoas com depressão não refere tristeza. Ela refere perda de prazer para fazer as coisas, mesmo coisas que antes gostava muito. E refere uma sensação de ter que fazer um esforço muito grande. Tem uma definição que diz que depressão é o sentimento de falta de sentimento. Está tudo anestesiado, está tudo em cores pastéis, quer dizer, não precisa experimentar tristeza. Se você começar a achar que está tudo sem graça, que está fazendo um esforço muito grande, procure ajuda. Por um prazo determinado? Certeza de que tem que procurar ajuda.
Muito bom. Agora, doutora Karina, a gente viu aqui na reportagem o marido da Jaqueline falando assim, é melhor do que falar assim, sai dessa, apoiar, tá do lado. Tem muita gente que tá querendo ajudar um familiar que tá com depressão e acaba recorrendo nesses erros, né? Por exemplo, a gente vai ver aí uma frase que você não deve falar quando alguém tá deprimido. O que não dizer? Por exemplo, reaja, sua vida é ótima. Por que a gente não deve dizer isso? Primeiramente, a gente tem que entender que a depressão é um adoecimento e a gente não adoece porque a gente quer, né? Quando a gente coloca reaja, sua vida é ótima, a gente está emitindo julgamentos e o julgamento ele afasta, né? Eu tenho uma frase que fala, quem está longe julga, quem está perto compreende. Isso é importantíssimo, porque o apoio é importante sim. Tem mais uma frase que a gente vai ver também, que não é legal falar para quem tá com depressão, para quem tá passando por essa apatia tremenda, né? Faça um esforço para sair dessa. A pessoa não tá conseguindo fazer esforço nenhum, né? Esse é um erro enorme, porque a gente associa a depressão com falta de vontade, né? E a gente julgando a pessoa, falando que ela tem, né, uma falta de vontade, né? A gente está afastando essa pessoa, inclusive, da percepção de que ela precisa ter. Eu costumo falar assim, aceita que dói menos. Quando você se apropria do seu adoecimento, você tem condições, inclusive, de batalhar contra ele. E não depende só de você, né? Tem outra frase aí que a gente vai ver agora, que é exatamente isso, né? Vamos lá, sai dessa, só depende de você. Não depende só de você, né? Não. É uma totalidade. O teu definhar existencial, esse adoecimento da alma vai acontecendo progressivamente e, felizmente, tem tratamento. Existe tratamento. Doutor Taki, o que a gente pode fazer para ajudar? A gente está aí com uma pia, por exemplo, cheia de louça, suja. Cuidar, ajudando a lavar uma louça, por exemplo, uma pessoa que está assim, sem condições, muitas vezes até de sair do quarto, é importante nesse momento? Às vezes a família pergunta para você o que eu posso fazer para ajudar. Você diz assim, há muito pouco o que fazer para ajudar, mas você pode atrapalhar. O que nós vimos agora é atrapalhar. O que você pode ajudar, às vezes, é não falar nada, ficar do lado. Ficar do lado e dizer, estou do seu lado. Ajudar nas coisas de casa, tirar um pouco do peso, entender que aquela pessoa não vai fazer isso voluntariamente se você não ajudá-la, se você não estiver do lado dela. Isto é ajuda até que o tratamento comece a fazer efeito. Então o que o senhor falou também está muito nesse lugar aqui, que a gente colocou um outro coraçãozinho ali com a palavra escute, né? Esteja do lado para ouvir, ter um chazinho aí, quer dizer, só sentar do lado da pessoa, ficar por perto, né? E ter empatia, ou seja, colocar-se no lugar, tentar entender o que aquela pessoa está sentindo, não emitir juízo de opinião, fica do lado, ouve. É o que você pode fazer nesse momento. Ouvir, acolher também, né, doutora Karina? Sim, acolher é uma das formas também de você apoiar a pessoa em depressão, né? Eu costumo pensar assim, que cuidado significa você acolher, respeitar e não julgar. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Importantíssimo também no tratamento da depressão é saber a hora certa de tomar remédio. Quem pode tomar remédio? Quem deve tomar remédio? Michele Loreto mostra pra gente de novo. Eu me senti uma estranha na minha própria vida, sem vida. Mas eu comecei a me fotografar, a fazer selfie mesmo, assim. E eu fiquei muito impressionada com o que eu vi e o que eu não vi. Percebi quando eu estava num estado de estafa absoluta, assim, um cansaço muito grande, físico, mental, emocional. Estava muito difícil existir. Ela jamais imaginava que um dia seria tão difícil sorrir. Tristeza, chorar e não saber explicar. Já adulta, a morte da mãe foi um golpe certeiro. Aí eu lembro de sentar e falar com Deus assim, falar, cara, eu não quero mais, eu não vou mais fazer força. Eu já fiz muita força. Não quero mais, desliga, pelo amor de Deus. Para tratar a depressão, Regina começou a tomar remédios indicados pelo psiquiatra. Aquilo chegou em mim como uma porrada, sabe? Tipo assim, o negócio tá feio mesmo. O ponto de corte que nós fazemos para utilizar a medicação é quando você tem uma... Pessoas falam, vai fazer o que você gosta. Não existia nada que eu gostasse mais na vida. Então, se a gente lembrar que a depressão é um desequilíbrio químico, o medicamento é para fazer esse equilíbrio voltar ao estágio antes da depressão.
Esse desequilíbrio químico acontece principalmente por causa da serotonina. Quando eu estou com um nível bom de serotonina, não tem ansiedade, não tem depressão, o humor fica adequado ao ambiente. Ela também é essencial na comunicação entre os neurônios. Imagine que a serotonina é um paraquedista que leva a informação. Numa situação normal, ela é liberada pelo neurônio na fenda sináptica, que é o espaço de comunicação com o neurônio seguinte. Ele recebe a serotonina e assim a ligação se estabelece. Depois, manda de volta para ser recaptada. Mas quem está com depressão tem pouca serotonina nessa fenda. É aí que os antidepressivos agem. Eles inibem a recaptação da serotonina pelo neurônio para que ela fique ali, circulando. Assim, a comunicação fica mais ativa e a pessoa tem mais sensação de bem-estar. Ele não vai deixar seu cérebro muito mais legal do que você gostaria, nem pior do que ele já era. Eles só ajudam muito o indivíduo a lidar com as situações do entorno, exatamente capacitando-os do ponto de vista biológico de uma forma melhor. Uma ferramenta, um pilar, uma ajuda maravilhosa, ainda bem que existe. E depois essa manutenção é muito importante para que esse neurônio... A pessoa pode não servir para outra. É comum ter que mudar o medicamento e ajustar as doses. As chances de recuperação total são... Não dá resultado assim logo de cara. Esse processo pode levar algumas semanas. E é cheio de altos e baixos. E mesmo quando os efeitos começam a aparecer, é preciso seguir o tratamento bem direitinho. Mas muitas pessoas, quando começam a se sentir bem, param de tomar o remédio e deixam de seguir a orientação dos médicos. Só que o tratamento completo dura no mínimo 1 ano. E se parar antes, pode até ser pior. Porque provavelmente a chance de ter depressão volta. E às vezes volta até um pouco mais intensa do que aquele quadro inicial. Regina segue todas as recomendações da psiquiatra. Toma remédios, passou a trabalhar menos, faz meditação e terapia. Está diminuindo a dosagem do antidepressivo. Quando esse remédio começou a fazer efeito, foi um alívio gigantesco. E eu falei para mim mesma e repito, se eu precisar tomar para o resto da minha vida, eu vou tomar. Porque eu não vou voltar para aquele lugar. De jeito nenhum. Eu hoje olho para o futuro assim, cheia de esperança, de expectativa, de vontade, acolher, cuidar, se amar e se reconhecer, porque depois de uma depressão a gente nunca é o mesmo. Que assim seja, assim é. Participação do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada aqui na pergunta do Marcos. Estou chorando de emoção com o depoimento da Cuca Lazarotto no Bem-Estar. Marcos, não é só você, não, viu? Acho que tem muita gente que está emocionada também, inclusive eu. Agora, doutor Taki, falando sobre ela falou coisas fundamentais a respeito do remédio, né? Que são uma ferramenta, muitas vezes indispensável, que se tiver que tomar para a vida toda, que se tome para a vida inteira, né? Remédio para depressão vicia? Não. Muito legal da gente estar mostrando isso, porque a gente tira muito do preconceito. A gente tem aqui o remédio da depressão e o tranquilizante. Remédio da depressão não vai mudar a sua personalidade. Nenhum remédio de depressão transforma um asno num gênio. Isso não existe. Você vai voltar a ser o que era. Tanto que a pergunta após um tratamento adequado é: você voltou a ser o que era antes? Isto mostra que o tratamento está sendo feito de maneira adequada. E o tratamento tem que ser feito por um período exato, primeiro episódio, pelo menos 1 ano, porque a parada do remédio antes vai levar a uma recaída na grande maioria dos casos. Remédio para depressão não é tranquilizante, não é faixa preta. Isso daqui é um remédio que
Vamos imaginar o seguinte... Da depressão, assim como a terapia, que é fundamental também, né, Karina? Fundamental porque há a possibilidade de você conseguir ressignificar os teus sentimentos e os teus pensamentos. Costumo também falar que o sentido é do sentidor, aquele que sente a dor. Então, só você sabe qual é o sentimento que habita em você e que você perdeu de certa forma, na depressão. Né? Então, assim, é uma possibilidade de você ressignificar lixo. Então, essa é a ressignificação que a gente tem numa possibilidade de fazer psicoterapia. Gostei muito dessa frase do sentido do sentidor, aquele que sente a dor. Que frase linda. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre alimentos e depressão. Será que tem algum alimento que ajuda a combater os sintomas da depressão? A gente volta já já. Olá pessoal, o ex-CEO e presidente do conselho da montadora Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, foi preso hoje no Japão, segundo a imprensa local. De acordo com a montadora, Carlos Ghosn, por anos, vinha declarando renda menor do que tinha. Ele, que também é executivo-chefe da montadora francesa Renault, concordou em falar voluntariamente com a justiça. E a assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o economista Roberto Castelo Branco aceitou o convite para assumir a presidência da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro. Ele deve substituir Ivan Monteiro, atual presidente da estatal. Segundo o blog do Valdo Cruz, Monteiro está sendo sondado para a presidência do Banco do Brasil no novo governo. E nesta sexta-feira tem Black Friday, muita gente aproveita para adiantar as compras do fim do ano, mas tem que tomar cuidado para não entrar numa fria. No G1, a gente reuniu 10 dicas de especialistas para essa Black Friday. Por exemplo, monitorar os preços, ver a reputação das lojas. Até amanhã. Você também. Tchau, Até lá. Tchau, tchau. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre depressão que provoca dor no corpo inteiro. Por que será que isso acontece? E será que tem algum alimento que pode ajudar a combater os sintomas? Michele Loreto de novo. Em todo o mundo, de cada 10 pessoas, 2 vão ter depressão. E os efeitos da doença vão muito além do cérebro. Eu comecei, inclusive, a engordar. Engordei em torno de 8 quilos. Chegou um ponto que eu tinha dor no corpo inteiro, doía tudo. Do pé, o quadril, a lombar, os ombros, o pescoço, a cabeça. Mas por que na depressão o corpo sofre? Nós somos uma máquina que trabalha... A depressão, ela está muito associada com inflamação em algumas áreas do cérebro. E aí, como essa inflamação não passa, não é? O que vai acontecer? A sinalização desse local de inflamação acaba vindo para o sangue. E aí você aumenta o risco de doenças cardiovasculares, o aumento de doenças reumáticas, né, de doenças autoimunes. Cientistas brasileiros buscam maneiras de diminuir essa inflamação e os melhores resultados vieram de um fruto típico do Brasil. Da Amazônia, o Guaraná veio parar aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí os pesquisadores descobriram por que a semente ralada do fruto, esse pozinho de Guaraná, faz tão bem à saúde. É que o Guaraná tem substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes e antidepressivas. As nossas pesquisas mostraram que aquelas populações ribeirinhas, elas têm uma prevalência de depressão e de ansiedade, de estresse menor do que as pessoas da cidade e que potencialmente esses frutos poderiam ajudar. Outros alimentos podem trazer o mesmo benefício. É o caso do chimarrão e também do chá verde e do chá preto. Mas atenção, isso não substitui o remédio. Quando a gente coloca um alimento que nos ajuda a combater a depressão, os sintomas principalmente, o que a gente faz é potencializar a medicação. Nesse laboratório, os pesquisadores testaram temperos para encontrar uma combinação que ajudasse no tratamento.
Nós temos açafrão, então, que é o nosso carro-chefe, né, para a questão da depressão. Nós temos o chá verde, então, que também é bem importante para essas questões. E daí para temperar, cebola e alho, que também são riquíssimos em outro composto que é bastante benéfico para a saúde. Orégano, salsinha. E a gente colocou um pouquinho de queijo ralado para dar um gostinho assim. Os cientistas também descobriram que existe uma hora do dia, no fim da tarde, que o perigo de comer bobagens é maior. E aí é nesse momento que a gente começa o que eu chamo da hora do pesadelo. Porque daí a alimentação, ela serve para tentar minimizar as sensações. Então ela vai querer comer o quê? Bombom, sorvete, pizza, qualquer coisa que seja muito rápida para mobilizar e que ela não tenha que fazer esforço nenhum. Isso aqui provoca mais inflamação no corpo? Sim, exatamente. O antídoto que estariam auxiliando a reduzir os sintomas e o quadro de inflamação e de depressão, consequentemente. E qual sobremesa pode ajudar? Chocolate amargo, que é rico em triptofano, que é um dos precursores da serotonina no organismo. Então, com certeza, o chocolate acaba ajudando bastante. Pelo chocolate. Aprovado. Aprovado. Depressão zero. Depressão zero. Isso aí. Tem um comentário da nossa tela interativa, vamos dar uma olhada aqui, da Amanda. O programa de hoje sobre a depressão tá muito esclarecedor. Parabéns. Obrigada, viu, Amanda?